Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai explorar um mistério psicológico fascinante que é o seguinte: por que pessoas que são absolutamente brilhantes e super bem-sucedidas, de repente, estagnam e começam a cair de rendimento? A gente costuma pensar logo de cara que elas simplesmente perderam talento, certo? Mas as pesquisas mostram que a história é bem diferente. E a gente precisa quebrar esse mito agora mesmo. Tem essa ideia muito comum de que o declínio acontece porque a pessoa perdeu a capacidade, sabe? Ah, ela envelheceu, perdeu o jeito, não consegue mais acompanhar as novidades. Mas a realidade que os dados nos mostram é outra. Esse declínio acontece porque a pessoa vai se desconectando bem devagarzinho, exatamente daquele trabalho de base que a tornou genial lá no começo. Ou seja, a queda nunca é uma perda repentina de talento, é na verdade um distanciamento silencioso e emocional do trabalho fundamental. E por que isso rola? Porque toda vida com algum significado é construída em cima de coisas repetitivas e permanentes. Pensa bem, um músico fora de série, ele ainda pratica as escalas básicas todo santo dia. Um lutador de elite continua treinando o movimento das pernas e a base. Um escritor brilhante ainda tem que encarar o terror da página em branco, não tem atalho. Um baita líder continua botando a mão na massa para executar. E um bom pai ou boa mãe continua ali marcando presença. A excelência não é o lugar onde a gente chega e simplesmente pendura as chuteiras, evitando o que é chato. Não importa a área, a base de qualquer sucesso é totalmente dependente dessa repetição. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. O que acontece quando alguém simplesmente para de fazer esse básico? É aqui que entra o que a gente chama de anatomia de um colapso. No exato segundo em que uma pessoa se desliga emocionalmente desse trabalho braçal, a deterioração começa. E o que torna isso tão incrivelmente perigoso é que a queda quase nunca acontece de um jeito dramático, com fogos de artifício ou um fracasso gigante. Não, ela chega com um silêncio absoluto. É uma corrosão lenta, dia após dia. Olha que interessante como essa linha do tempo psicológica acontece na prática. É ladeira abaixo. A primeira pessoa só está cansada. Super normal, né? Todo mundo fica. Mas aí esse cansaço vira cinismo. Logo em seguida, ela começa a desrespeitar o próprio processo que a colocou no topo, meio que deixando de acreditar que as pequenas ações ainda importam. E por fim, a gente chega na fase mais reveladora de todas: a caça aos atalhos. É a busca por sistemas milagrosos, marketing puro, aparências, qualquer coisa para fugir do contato com a realidade nua e crua. O cansaço vira uma vontade ativa de fugir do trabalho duro. Vamos dar uma pausa rápida para absorver essa frase, porque isso é uma lei brutal da realidade. Não é possível liderar de forma sustentável aquilo que se despreza secretamente. Pesado, né? Quando um atleta começa a detestar o treino de todo dia, o declínio é certo. Quando um artista passa a odiar a criação, ele fica robótico. Se um professor perde o amor por ensinar, ele vira manipulador. Quando o líder se afasta da execução, ele vira só um político. O colapso de dentro para fora é inevitável quando amor pelo processo vira desprezo. O grande truque aqui é como a mente lida com essa fase. Muitas vezes as pessoas não são destruídas por um erro grotesco, elas são destruídas pelo desprendimento. E a forma como o ego trabalha para esconder esse declínio é genial. O ego veste o desprendimento com a roupa da sofisticação. Ele cria uma ilusão que faz a pessoa jurar que não abandonou o básico, mas sim que ela simplesmente evoluiu, que ela cresceu tanto que não precisa mais daquilo. Essa ilusão de sofisticação tem até um vocabulário próprio. Escuta só como o ego fala: "Ah, eu já evoluí além disso." Ou "Isso aí tá muito abaixo de mim agora." Ou ainda: "Eu não deveria mais ter que fazer esse tipo de coisa." É a pura arrogância tomando o lugar da humildade. Só que as pessoas mais fortes e resilientes do mundo têm uma humildade quase estranha em relação ao trabalho de base. Elas sabem que a verdadeira maestria nunca se forma sem os fundamentos. Nunca. O básico não é para iniciantes, é uma prática para o resto da vida. Isso ilustra de forma brilhante como a nossa cultura moderna tenta nos seduzir para longe da verdade o tempo todo. Olha o contraste. A cultura aplaude a imagem, mas a realidade exige substância. A cultura adora quem tem mais visibilidade, enquanto a realidade cobra capacidade de verdade. A cultura corre atrás de influência, mas a realidade bate palma para a utilidade. Enquanto a sociedade inteira parece obcecada por cargo e status, se manter eficiente no longo prazo depende literalmente só da disciplina. É a velha armadilha de tentar parecer poderoso, versus a dura realidade de se manter eficaz. A partir do momento em que a pessoa se desliga do esforço que traz significado, ela tenta compensar inflando o ego. E aí a gente vê uma divisão bem clara. De um lado, o consumidor movido pelo ego,
aquele que só gerencia aparências, faz teatro para a plateia e suga a energia dos outros. Ele quer o resultado para ontem, mas foge de qualquer contato com o processo. Do outro lado, temos o construtor fundamentado. Esse sim contribui de forma honesta, constrói com um propósito claro e serve a missão de verdade. Ele sabe que encostar a barriga no balcão e viver o processo todo dia é simplesmente inegociável. Até porque, no fim das contas, é o processo que molda a nossa identidade. A repetição cria o caráter. A disciplina forja quem nós somos. O atrito constrói a resistência e o fardo gera força. A gente precisa entender que o nosso sistema nervoso não foi projetado para viver num conforto eterno. Sem um pouco de atrito, as pessoas vão ficando psicologicamente frágeis e nem percebem. Nosso senso interno de identidade precisa desse peso para ficar cascudo e resiliente de verdade. Isso explica perfeitamente aquele sentimento quase universal de vazio que bate forte depois que alguém alcança aquele baita sucesso que sempre sonhou. Rola essa ilusão de que ser livre significa não ter mais que se esforçar. É a ideia de que cheguei no topo, agora não faço mais nada. Mas a grande verdade é que a realização real exige um esforço com propósito. Quando a gente solta as responsabilidades, acontece um colapso psicológico. Sem carregar um fardo que tenha significado, a gente desmorona por dentro. Precisamos encarar uma realidade biológica e psicológica que não tem como mudar. Os seres humanos vazam energia o tempo todo. Ninguém continua forte por acidente ou vivendo de inércia. A gente tem que ativamente renovar a nossa força através da ação. Tudo, absolutamente tudo que tem algum valor na vida exige um processo contínuo de renovação. E quando a gente diz tudo, é tudo mesmo. O amor exige renovação, a disciplina exige renovação, o propósito, a crença, o caráter, tudo isso precisa de renovação constante. E não estamos falando só de carreira, não. Casamentos desmoronam quando o casal para de valorizar os pequenos momentos diários de intimidade. A saúde vai para o ralo quando a disciplina vira opcional. Relacionamentos, saúde, trabalho, tudo se deteriora exatamente do mesmo jeito quando a gente acha que a manutenção diária é perda de tempo. Então, o ponto crucial aqui é sacar como a responsabilidade age na nossa mente. Uma vida com significado geralmente é pesada. E não é para romantizar o sofrimento, nada disso, mas é porque a responsabilidade traz peso. E o peso, por sua vez, cria uma estrutura na nossa rotina e na nossa cabeça. Sem essa estrutura, a gente fica boiando. Ter que carregar coisas difíceis muda literalmente o sistema nervoso, traz uma profundidade absurda e corta pela raiz a ansiedade e o caos mental. Aliás, é por isso que pessoas extremamente disciplinadas parecem ter uma calma fora do normal. Agora, quando a identidade de alguém se desconecta dessa responsabilidade, a queda é acelerada. É aí que a amargura entra em cena e faz um estrago gigante. A amargura tira a pessoa da participação real na própria vida. E quando a pessoa fica muito amarga e para de se envolver de coração, ela começa a fingir. Finge que se importa, finge que é líder, finge que ama. Muito tempo depois de já ter se desconectado de verdade. Só que energia não mente, né? As pessoas em volta sempre sentem essa falta de autenticidade, muito antes de qualquer palavra. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Continuar envolvido emocionalmente com o trabalho que importa, durante anos a fio. Olha, essa é uma das habilidades mais raras que existem. A maioria adora falar sobre começar projetos ou bater metas, mas quase ninguém fala sobre se manter firme no longo prazo. O que gera maestria de verdade não é a empolgação de um momento, mas a consistência amarrada à integridade emocional, especialmente depois de um mar de repetições cansativas. E a gente precisa dar o peso certo para o que isso significa. Integridade emocional é continuar respeitando o trabalho, é continuar honrando o processo e acreditar que o básico ainda importa. Não interessa se você é um estagiário ou presidente da empresa com todo o status do planeta. Essa integridade é a grande linha divisória. É o que separa quem continua entregando resultados e sendo forte por décadas de quem se isola rápido e despenca por causa do próprio ego. O momento de maior perigo na vida não é um grande fracasso, mas sim aquele segundo em que a gente pensa, lá no fundo, não preciso mais fazer o básico. Os gigantes de qualquer área entendem uma coisa que a maioria ignora. A gente nunca se eleva acima dos fundamentos. A gente sempre retorna para eles, de novo e de novo. Não porque a gente está andando para trás ou regredindo, mas porque os fundamentos são a nossa maior fonte de estabilidade, a base para ter clareza e o verdadeiro combustível do poder. No fim das contas, alcançar a grandeza quase não tem a ver com talento de nascença. Tem tudo a ver com uma conexão contínua, uma conexão sólida com o propósito, uma conexão enraizada com a responsabilidade, uma conexão inabalável com a disciplina, uma conexão com o trabalho útil e, mais do que tudo, uma conexão bruta com a própria realidade. É essa a verdadeira cara da maestria.
manter os pés no chão e focar no trabalho que realmente importa, todos os santos dias. A realidade não liga a mínima para status ou título chique. Ela só responde à verdade. Então a pergunta de ouro que fica para a gente é a seguinte: é possível continuar fazendo, suportando e servindo quando as cortinas se fecham? Será que dá para continuar vivendo o processo e respeitando as bases, mesmo quando não tem mais ninguém batendo palma? Esse é o desafio mais silencioso e profundo da maestria. Continuem fundamentados e até a próxima análise.